A medicina moderna é, sem dúvida, uma das maiores maravilhas da nossa era. Graças aos avanços da farmacologia, doenças que antigamente eram sentenças irreversíveis, hoje são controladas com um simples comprimido por dia. Incrível, não é mesmo? Só que existe um lado sombrio, uma consequência não intencional que raramente aparece nas manchetes dos jornais. Bem, vamos mergulhar de cabeça nisso agora. Nesta nossa análise detalhada, vamos explorar algo que está sobrecarregando sistemas de saúde no mundo todo: a epidemia invisível das RANs, ou reações adversas a medicamentos. Vamos entender a ciência por trás disso, olhar para uns dados bem assustadores e descobrir como a maioria desses problemas pode sim ser evitada. Para ter uma noção real do tamanho desse problema, a gente precisa olhar para os números frios. Um estudo gigante e super completo, publicado no respeitado British Medical Journal, trouxe uma estatística de cair o queixo. 6,5% de todas as internações hospitalares são resultado direto de reações adversas a medicamentos. Pensemos no que isso significa na prática. Se a gente imaginar um hospital de grande porte, uma em cada 15 camas está ocupada. E não pela doença que levou a pessoa até lá, mas por um efeito colateral do próprio tratamento. É um impacto sistêmico simplesmente gigantesco. E agora, olhando para as informações destacadas na tela, o que realmente choca é de onde vêm essas reações. É super natural achar que os grandes vilões são remédios altamente tóxicos ou tratamentos experimentais complexos, mas a realidade passa longe disso. Olhando para esses alvos comuns no corpo humano, como o estômago que vemos ilustrado, os maiores causadores dessas internações são remédios que quase todo mundo tem no armário do banheiro. Estamos falando de diuréticos, anti-inflamatórios comuns e, acreditem ou não, a velha e boa aspirina. Muitas vezes o perigo mora exatamente naquilo que consideramos totalmente inofensivo no dia a dia. A nossa rota hoje vai ser bem direta e focada. 1. O custo oculto dos medicamentos. 2. Definindo reações adversas. 3. Os 6 tipos de reações. 4. A divisão por sexo nas REMs. E, fechando a nossa análise, o ponto 5. Prevenção e manejo de pacientes. Vamos então ao ponto número 1. O custo oculto dos medicamentos. Vamos ver como isso vira uma verdadeira bola de neve, começando pelo lado financeiro e estrutural. As reações adversas não causam apenas sofrimento físico, elas sufocam a infraestrutura de saúde de um jeito absurdo. E o impacto nas contas é assustador. Só para ter uma ideia, extrapolando os dados do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, NHS, essas reações custam inacreditáveis 466 milhões de libras todos os anos. E não é só dinheiro, viu? O tempo médio que esses pacientes passam internados é de 8 dias. Isso suga uma capacidade gigante de leitos. É como ter vários hospitais enormes operando o ano inteiro com lotação máxima só para tratar problemas causados por remédios. Isso ilustra com perfeição um conceito fascinante da medicina que chamamos de paradoxo da aspirina. A aspirina, especialmente naquela dose bem baixinha de 75 mg por dia, é famosa no mundo todo por proteger o coração, prevenindo infartos e derrames. Mas as análises mostram que ela é uma das maiores culpadas de tudo isso, presente em 18% de todas as internações por reações adversas. O motivo? Sangramentos graves no estômago e intestino. É aquele equilíbrio super delicado da medicina. Uma intervenção que salva o coração pode, ao mesmo tempo, criar um risco gástrico seríssimo que exige correria para o hospital. Seguindo para o ponto 2, definindo reações adversas a medicamentos. Com esse impacto gigantesco em mente, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a ciência da coisa. Como a comunidade médica separa o que é uma reação grave de um simples mal-estar passageiro? Durante um bom tempo, a própria definição da Organização Mundial da Saúde era considerada meio vaga. Por causa disso, os especialistas apertaram as regras, definindo que uma reação adversa é uma resposta apreciavelmente nociva ou desagradável causada por um medicamento. A palavra-chave aqui é exatamente essa, apreciavelmente. Não é só um incômodozinho leve, é algo que sinaliza um perigo, que exige mudar a dose, tratar o sintoma de forma específica ou até suspender o remédio. É o critério que separa um sintoma sério de algo trivial. E aí entra uma diferença que parece detalhe, mas é absolutamente crucial: efeito adverso versus evento adverso. Um efeito adverso tem ligação direta e comprovada com a ação da droga no corpo. Por exemplo, um remédio que dilata os vasos sanguíneos e acaba causando dor de cabeça. A biologia explica essa relação certinho. Agora, um evento adverso é qualquer coisa ruim que acontece enquanto a pessoa está fazendo o tratamento, mas sem prova definitiva de que foi o remédio que causou. Se alguém está tomando um antibiótico e de repente sente dor de cabeça, isso é um evento. Só vira um efeito se ficar comprovado que a culpa foi realmente do antibiótico.
Nos testes clínicos e na medicina, entender essa sutil diferença é simplesmente vital. Chegamos ao nosso ponto 3, os 6 tipos de reações. Bom, depois de provar que o remédio é mesmo o culpado, os médicos precisam organizar e classificar esses efeitos para saber como agir de forma rápida. E existe um sistema global brilhante para isso. Os profissionais usam um mnemônico em inglês A, B, C, D, F, E. O tipo A vem de augmented, ou seja, uma reação aumentada, que é previsível e totalmente ligada à quantidade do remédio. Baixou a dose, o problema costuma melhorar. Já o tipo B, de bizarre ou bizarra, são aquelas respostas imunes totalmente imprevisíveis, que não dependem da dose. Deu problema, o uso tem que ser interrompido na hora. E aí a lista segue, cobrindo efeitos crônicos, reações atrasadas, síndromes de abstinência no fim do uso e até a falha inesperada do tratamento. É, literalmente, o mapa que guia os médicos na hora de salvar vidas. Vamos ao ponto 4, a divisão por sexo nas RANs. E aqui a gente esbarra em um dos maiores mistérios da farmacologia moderna, que só foi descoberto analisando meio século de dados. Olhando para a Vigibase, o gigantesco banco de dados global da OMS, com mais de 18 milhões de relatórios, aparece uma discrepância chocante. A conta simplesmente não fecha meio a meio. No mundo todo, mais de 60% dos relatos de reações adversas são de mulheres, contra menos de 40% de homens. E olha, é um padrão absurdo de consistente. Ele não muda independentemente do país, da região do globo ou de qual profissional de saúde está fazendo o relatório. Mas o buraco é mais embaixo, e a idade da pessoa é a chave para aprofundar esse mistério. Seria muito fácil pensar, as mulheres simplesmente buscam mais os serviços de saúde em geral, mas a enorme diferença nos relatos explode especificamente durante a fase reprodutiva, ali entre os 18 e os 44 anos. E o detalhe mais intrigante de todos, os pesquisadores tiraram intencionalmente todos os relatos envolvendo contraceptivas hormonais da conta, e a diferença gigante entre homens e mulheres continuou lá. O que isso nos diz? Que não se trata só dos remédios que estão sendo receitados, mas sim de diferenças farmacocinéticas profundas na biologia feminina, que alteram completamente a forma como o corpo reage a esses compostos químicos. Só que a história que os dados contam ainda tem uma reviravolta surpreendente. É bem verdade que as mulheres relatam um volume muito maior de reações logo após a puberdade. Mas, quando analisamos a gravidade dos problemas, o cenário inverte de forma preocupante. A proporção de casos classificados como graves ou até fatais é consistentemente maior nos relatos de homens. É uma justaposição complexa, sabe? Mulheres sofrem mais reações no geral ao longo da vida, mas quando os homens apresentam uma reação, o risco de ser algo super severo ou letal é altíssimo. Fica extremamente clara a urgência de levar a variável do sexo biológico em consideração em todas as fases de testes na indústria farmacêutica. E, finalmente, o nosso ponto 5, prevenção e manejo de pacientes. Então, chegamos ao grande objetivo prático: como os sistemas de saúde conseguem frear essa epidemia silenciosa. Tudo começa e se resume a um verdadeiro trabalho de detetive no consultório. Quando um paciente aparece com um sintoma novo, o médico deve seguir um protocolo rígido. Primeiro, avaliar o tempo. O problema começou logo depois que o remédio fez efeito no corpo? Se reduzir a dose, o sintoma some? Segundo, o reconhecimento de padrões. Será que esse sintoma é uma assinatura clássica, incontestável daquele medicamento específico? E terceiro, as investigações clínicas e exames de laboratório, que batem o martelo no diagnóstico definitivo e criam um marco de segurança para aquele paciente. Agora, a grande luz no fim do túnel que podemos ver resumida nessa tela é super encorajadora. Lembra de todos aqueles dados alarmantes? Pois é, a grande maioria desses problemas é altamente previsível e perfeitamente evitável. Grande parte das reações adversas registradas tem origem em mecanismos que os médicos já conhecem de trás para frente ou nasce de interações clássicas entre dois remédios que foram prescritos juntos. Se o problema tem a ver com a dose ou com reações super bem documentadas, isso significa que não estamos lidando com fenômenos incontroláveis do destino. A ciência pode e deve antecipar tudo isso. E compreender isso nos leva ao número que talvez seja a revelação mais importante da nossa análise de hoje. Cerca de 72% de todas essas internações causadas por medicamentos são classificadas como definitiva ou possivelmente evitáveis. Vamos refletir sobre o peso real dessa informação? Mais de 7 em cada 10 internações, com leitos ocupados, pessoas em sofrimento e custos estratosféricos, não precisavam ter acontecido.
7 em 10. Bastava um ajuste mais refinado na dose, um cuidado redobrado com as misturas de prescrições ou o uso de sistemas informatizados modernos que alertassem a equipe médica na hora exata da decisão. E assim, para fechar nossa reflexão de hoje, todas essas evidências deixam um questionamento imenso no ar. A ciência já mapeou o caminho de forma brilhante. Temos mnemônicos como o ABC-DEF, temos protocolos rigorosos de consultório e temos o banco de dados gigantesco da OMS escancarando as vulnerabilidades de cada perfil populacional. Se quase 3/4 de todas as reações adversas que levam milhões de pessoas aos hospitais e custam fortunas são, de fato, evitáveis, o que ainda falta para que as instituições médicas e os órgãos reguladores transformem todo esse vasto conhecimento em proteção ativa, consistente e real para todos? É uma reflexão simplesmente indispensável sobre o verdadeiro futuro da segurança na medicina.